Quem está aqui com a gente também é ele, nosso queridíssimo farmacêutico, homeopata, professor, amigo, divertido. Não é verdade? Jamar Terrada, bem-vindo. A gente tenta Sempre ser tudo muito bom ter isso, você. né? Geminiano, a gente tem que... Vai fazer nível? Já fiz. Ai, não acredito, parabéns. Muito obrigado. Quando Primeiro foi? dia, foi agora, sábado foi tipo, passado. anteontem, né? Porque é o mês. Parabéns, querido. Muito Saúde, obrigado. saúde, saúde pra você, viu? Só isso que eu desejo. É isso. E dinheiro. Mas tem que ter a saúde pra gente buscar. E dinheiro para ir atrás da saúde também, né? Porque a gente não é aqui, barato. Vamos lá. O assunto hoje é o seguinte: doenças oportunistas e sistema imunológico. Hoje você vai dar uma aula de como a gente tem essa queda do sistema imunológico. Essas doenças oportunistas aparecem. Antes da gente iniciar, eu já vou chamar a sonora da doutora Carla Falsetti. Ela é otorrinolaringologista e conta um pouquinho dessa questão também, até, eu diria, fisiológica, anatômica que a gente tem, né? Dessa passagem do ar. Olha lá. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Carla Falsetti, otorrinolaringologista geral e pediátrica, e eu vou conversar hoje com vocês sobre a importância de termos um sistema imunológico ativo e saudável. Mas antes a gente precisa entender o que é o sistema imunológico. A gente vai pensar no sistema imunológico como o nosso grande exército de defesa interno, nossos super-heróis internos. O sistema imunológico é um conjunto de células, tecidos, órgãos que juntos atuam de forma a proteger o nosso corpo contra invasores indesejados, como vírus, bactérias, fungos e até as nossas próprias células produzidas de maneira indesejada, como as células cancerígenas, por exemplo. A gente tem, de uma maneira geral, dois tipos principais de sistema imunológico. Um que a gente chama de sistema imunológico inato e o sistema imunológico adaptativo. Vamos pensar no nosso corpo como um grande castelo. O sistema imunológico inato seria aquela primeira muralha que vai proteger o castelo dos invasores, aquela primeira grande muralha, aquela primeira grande barreira desses invasores. Mas alguns invasores mais espertos vão invadir essa muralha, mais fortes, e eles vão ultrapassar essa primeira barreira que é o nosso sistema imunológico inato. E aí eles vão encontrar a segunda barreira, que é o nosso sistema imunológico adaptativo, muito mais específico para cada tipo de invasor que encontrar. Agora, já sabendo o que é o sistema imunológico e a importância dele na defesa do nosso corpo, fica muito mais fácil de entender que um sistema imunológico ineficiente vai deixar o nosso corpo muito mais suscetível a esses invasores, né? Principalmente as chamadas doenças oportunistas que a gente fala, que são doenças que se manifestam na baixa do nosso sistema imunológico, mais gripes, mais resfriados, micoses, herpes, né? Fungos. Então, essas doenças oportunistas que se manifestam. Um grande beijo e um ótimo programa para vocês. Tá aí, obrigada, doutora. Sempre um prazer te ouvir. @doutorabreviado carlafalsetti.otorrino. Vocês já encontram o trabalho dela. Agora a gente vai linkar, vamos juntar tudo isso e vamos à aula de Jamar Terrada hoje. Começando, né, nessa explicação. Vamos entender o sistema imunológico. Vamos. A gente, quando fala sistema imunológico, já pensa assim, né? O exército da proteção. E isso aí não é uma coisa errada de se falar, porque realmente a gente tem soldados dentro do nosso corpo, que são principalmente as células brancas, né? E que são tipo os primeiros guardiões na luta contra todas as infecções que a gente está exposto. Tá. Então, a gente nasce já com uma imunidade, que a gente chama de imunidade inata, e tem adaptativa, que é assim, dependendo como que tu cresce, como que é o teu ambiente, tua alimentação, tudo influencia, né? Tipo, como que foi o teu nascimento. Eu já até uma vez já falei aqui sobre isso, porque essa questão das bactérias, como que nasceu de parto natural, foi cesariana, já foi comprovado, né, gente, que as pessoas que nascem por parto natural acabam tendo uma imunidade superior. Porque tem contato, né? Isso, ao passar ali, né, no nascimento ali pela vagina, acabam
pegando essas bactériazinhas da mãe, e isso aí faz com que a criança já tenha uma imunidade mais forte. A mesma coisa acontece com leite de peito, porque ali ela está sugando, aquelas bactérias do peito acabam também, vamos dizer assim, não é contaminando, mas vão começar a virar parte do ecossistema, né, da microbiota dessa criança. Que legal. Que eu nem vou entrar muito nesse papo de microbiota, que sabe que eu amo pra caramba, né, e é super importante. E aumenta ainda mais né, a nossa história aqui. Mas a gente representou os nossos soldadinhos aqui, então a nossa imunidade está representada pelos soldadinhos. E aí o que acontece? Vamos lá, olha só. Quando a gente fala de imunidade inata, a gente já tem no nosso corpo uma proteção natural que são nossas barreiras físicas. Tá. Né? Então, assim, a pele, tudo bem, a gente está sempre com agentes agressores, né? Tipo, a gente está com os micróbios, né? As bactérias todas na nossa pele, tudo bem se ficar ali. Agora, se elas estiverem no local errado, é pepino, né? Então, se as bactérias entrarem no trato gástrico, pode ser que essa bactéria não se dê bem ali. Tá. Então, cada bichinho no seu lugar, assim que eu falo. Então, a gente tem que cuidar, inclusive, né? Espero que não tenha esse tipo de patrocinadores no programa. Mas, assim, quando a gente utiliza sabonetes, eu tenho tanto receio com sabonetes que sejam muito, vamos dizer assim, super, né, limpantes. Limpam porque acabam tirando toda a camada de bactérias boas, as ruins também saem, mas as boas que são proteção, que são naturais do teu cosmos aí da pele, acabam também indo. Então até vocês podem perceber assim, ó, que quando você faz uso desse tipo de sabonete, não só sabonete né, tipo em barra, mas sabonete até líquido, que é muito bactericida, você acaba depois tendo até mais mau cheiro do que o usual. A mesma coisa acontece quando você utiliza shampoos anti-caspas. Você pode perceber que você tem sempre você usa, quanto mais usa, parece estar com mais caspa. Por quê? Porque a gente tem também no corpo um efeito rebote. Rebote de então proteção. O corpo acaba produzindo mais, vão produzir mais óleo porque ressecou demais. Por isso eu acabei de lembrar que ginecologistas, sempre quando estão aqui, também dizem que as mulheres não podem ficar usando sabonete íntimo. E, né, por longo tempo. Por longo tempo, tá? que também pode trazer. E aí são as doenças oportunistas. São as oportunistas que tomam conta, exato, né? Candidíase, né, que é tão famosa. Mas assim, gente, então a gente tem todas as barreiras de proteção. Agora no inverno, por que a gente fica, os oportunistas, né, tomam mais conta, as infecções oportunistas? Porque a gente fica com os cílios a nossa mucosa, que tem os cílios ali, elas acabam ficando congeladas, ficam mais duras, elas não têm mobilidade e acabam entrando esses micro-organismos. Então, tu acaba tendo mais rinite, sinusite, enfim. E o tempo seco, né? O tempo seco, tá? Então, a gente tem essas barreiras físicas, o suor é uma barreira física, tem N barreiras físicas que são do nosso corpo, que já é nata do nosso corpo, né? E aí, a gente tem a inflamação, que também é outro tipo de barreira que é feita já pelos leucócitos, que também ela é inata do nosso corpo, que é feita geralmente pelas células brancas, que depois a gente vai falar. Vou lá e já volto e eu quero que você me conte também, daqui a pouquinho, o que mais desestabiliza a nossa imunidade. Será que é o estresse? Será que são noites mal dormidas? Será que é má alimentação? Qual é o top do pior? Aguarde os próximos capítulos. Tá aí, tá vendo ali os tijolinhos, tá vendo ali tudo que pode estar associado com essa queda, né? Com essa velocidade de queda da imunidade. De volta com o nosso Você Bonito, estamos falando de sistema imunológico, de doenças oportunistas e tudo, né? Que a gente acaba vivendo, principalmente quem mora em São Paulo, nesta época do ano. Mas Jamar Terrada está dando uma aula, já entendemos que temos nossos soldadinhos e que parte já é claro, né, do início da nossa vida. Pois é. Só que tudo pode mudar ao decorrer dessa história. Pois é. Assim, a primeira coisa que eu acho importante é que o corpo humano é uma máquina tão incrível. Assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que nada sabe desse sistema incrível, né? Mas assim, quando a gente fala de sistema imunológico dos soldados, principalmente as células brancas, os neutrófilos, que estão em maior quantidade, e os neutrófilos são tão, assim, especiais no nosso corpo, que é um tipo, né, de leucócito, é um tipo de células brancas,
que eles duram em torno de 6 a 8 horas para o nosso corpo. Tipo, esse neutrófilo, ele está sempre circundante, porque está sempre procurando o que não presta, porque a gente está sempre em contato com coisas ruins, né? Sim. A gente tá respirando antígenos, que a gente chama, né? Vírus, bactérias, enfim, fungos, né? Protozoários, que também podem entrar no nosso organismo. É bicho por todo canto. Por todo canto, exatamente, né? E aí, só se a gente vivesse numa bolha, né, Carol? E aí, esses neutrófilos conseguem, tipo, eles ficam sempre procurando, que é o nosso sistema nato. E aí gera a inflamação. O nosso sistema é tão inteligente que, geralmente, só o sistema inato já consegue dar conta do recado. Mas aí, se a gente tem os soldados, que é o nosso sistema, né, inato, que é os neutrófilos, os basófilos, eosinófilos, tudo aquilo que está no exame de sangue. Tudo aquilo que vocês fugiram da aula de biologia, a gente existe também no nosso corpo, vamos dizer assim, se esses são os soldados, quando eles não dão conta do recado, a gente tem os assassinos preparados ali, que são assim os serial killers do nosso corpo, que são os linfócitos. Os linfócitos B, que produzem os anticorpos, e os T e os natural killers. Até o nome já é, né? Porque eles conseguem identificar. O nosso corpo consegue mandar uma mensagem assim, cara, tem um tipo aí de bactéria que tem essa característica e parece que ela está andando por aí de novo. Deixa lá com linfócitos B. O linfócito B assassino só fala, deixa comigo que eu já reconheci esse cara. E aí ela que fica lá parada, que não é circundante, já sabe que cada parte do nosso corpo tem um tipo de assassino de serial killer esperando para essa bactéria ou para esse vírus. Aí que está essa questão dos vírus, das bactérias. A gente precisa, assim, o corpo tem uma inteligência de reconhecer um pequeno pedacinho, né, Covid e tal. Essa questão da vacina, com um pequeno pedacinho tu já ativou eles. Então, na próxima vez que esse cara aparecer, cada vez os nossos assassinos particulares contratados estão mais propícios a matar o que não presta. Tá muito bonitinho. Eu vou colocar a perguntinha do público para depois você responder a minha pergunta. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo. Estou tomando diariamente 20 gotas de própolis diluído na água para levantar a imunidade. Estou correta? E aí? Está certíssima. Está certíssima. A imunidade através do própolis, através do ômega 3, através de tudo aquilo que for anti-inflamatório ou antioxidante, tem uma resposta super positiva. Né? Quando a gente fala em sistema antioxidante, as pessoas hoje já procuram, né? Tipo assim, olha, eu vou tratar a minha imunidade com antioxidantes e buscam nos médicos mesmo essa questão, eu quero uma forma antioxidante. Mas às vezes a questão é muito mais simples. A gente já tem os nossos antioxidantes naturais, né? Que são principalmente a glutationa, a superóxido, olha os nomes bonitos, né? A superóxido dismutase e a catalase. Isso já é produzido dentro das nossas células. Então, quando a gente já tem essa produção natural, o que a gente pode fazer? Se vocês têm uma alimentação deficiente, você não vai produzir essas 3 enzimas principais. Essa superóxido dismutase, parece um nome tão feio, mas ela é essencial no nosso organismo, só que ela tem como uma reação, ela acaba formando o peróxido de hidrogênio, tá? Uma reação química. E aí esse peróxido de hidrogênio, ela define os radicais livres. Entendi. Quanto mais radicais livres, quanto pior a nossa alimentação, quanto mais estresse a gente tem, tanto de vida, mais estresse oxidativo, ou estresse, né, por causa de má alimentação, falta de sono, todas essas características aqui... Tudo isso aqui derruba a nossa imunidade. Só vamos passar um por um, mas no final você vai fechar dizendo qual é o pior, tá? Primeiro tá aqui, então, Toninho vai... Aí, ó, estresse, privação do sono, isso aqui é terrível, gente. Aí a gente tem aqui, ó, temperaturas extremas, nossa senhora, esse final de semana, exercícios em exagero, porque também pode dar uma estafa, né? Drogas e o último aqui, má alimentação. Qual é o pior? Me diga agora qual é o pior. Olha, para mim é o pacotão, né? São todos eles, mas eu acho que um dos principais é o estresse e um que eu não citei aqui, que é o medo. O medo também derruba, né? O medo derruba. Tá? Porque todos esses acabam ativando essa parte hormonal que acaba afetando todo o nosso sistema imunológico.
quando a gente afeta todo o nosso sistema imunológico, é como se tu te liberasse assim, uma onda negativa dentro do teu corpo. Né? Tipo, e todas as nossas, exatamente, e todo o nosso sistema fica reprimido. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, a gente buscando sempre uma boa alimentação, de tentar, né, uma prática meditativa. E depois você, lá no seu Instagram, coloca que a gente pode dar um up dessa parte natural, que eu sei que você entende muito. Eu vou deixar o contato, @tejade, que voou, porque a gente fica só ouvindo a aula. E eu te espero, meu querido. Vamos lá, obrigada, gente. beijo, até amanhã, meio